Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje, nesta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. É sempre uma alegria poder estar junto com você, levando informações aqui através da TVI, hoje diretamente dos nossos estúdios aqui, porque o programa de hoje foi gravado na tarde de ontem, desta segunda-feira, dia 19. Mas seja muito bem-vindo, porque temos muitas entrevistas hoje aqui para conversar com a gente. Nós teremos o Vitor Oliveira, administrador e também político aqui da cidade de Itapetininga, vai falar um pouquinho sobre assuntos da cidade, da política nacional e estadual. Também conversará com a gente aqui a Isolina Maria Leite de Almeida, a querida Isolina, a professora Isolina, lá que é a diretora da FATEC aqui de Itapetininga, para contar um pouquinho dos projetos, também um pouquinho dos cursos da FATEC aqui da nossa cidade. Então, fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, e também da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Para fazer a sua pergunta é muito fácil. Hoje nós não teremos a participação ao vivo, mas você pode sempre participar com a gente aqui, mandando seu recado através do facebook.com/TV Itapê ou através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Fique ligado com a gente. Eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado pelo canal 8 da NET, canal 8 na Vivo Fibra e também pelo canal 37 na Fly Connect. Nós estamos também conectados através das redes sociais, interativo aqui, você pode sempre participar junto com a gente através do Facebook, o Instagram e também pelo YouTube aqui da TV. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo, de ter no seu celular acesso a toda a nossa programação, aos vídeos antigos, também acesso à nossa grade aqui. Você quer assistir algum programa aqui da nossa programação, quer saber quando ele vai passar, quando ele vai ser reprisado, é só você olhar lá no nosso aplicativo, que é o TV Itapê, aí no seu celular, tanto para iOS quanto para Android, não esqueça de baixar. Eu sou o Guto Nunes e começamos o programa de hoje trazendo informações para você a respeito de vacinação. Nesta terça-feira, dia 20 de julho, tem vacinação na cidade de Itapetininga e a vacinação é para o grupo dos 30 anos ou mais, ou seja, para o meu grupo. Eu tenho 30 anos, então chegou o meu dia, chegou o seu dia também, você que acompanha com a gente tem 30 anos ou mais, e você pode ser vacinado no dia de hoje, a partir das 5h30 da tarde, das 17h30 até as 20h30, tem vacinação, então tanto sempre nos dois postos, no Atende Fácil da Prefeitura e também no ginásio Ayrton Senna. Nesses postos você pode receber a sua vacina e para isso é só necessário você levar um documento de identificação e também um comprovante de residência aqui de Itapetininga. Lembrando sempre, que se vacinar é muito importante, se vacinar é o que está conseguindo aí manter os nossos níveis melhores, está conseguindo melhorar um pouco mais aí a nossa luta contra o Covid-19, é a vacinação em massa, são as pessoas aderindo à vacinação e recebendo essa imunização aí dos nossos postos. Então, fique ligado, 30 anos ou mais é hoje o dia de vacinar aqui na cidade de Itapetininga. Lembrando também que sempre tem o Drive Solidário, leve lá 1 quilo de alimento e participe também da ação da Prefeitura e de ajudar as famílias que passam necessidades nesse momento. Então, só recapitulando, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite, é hoje o seu dia de vacinar, você que tem 30 anos ou mais. E vamos conversar aqui com alguém que talvez tenha 30 anos ou mais, aqui eu acredito que já passou dos 30, o nosso querido Vitor Oliveira, administrador, político também aqui da cidade de Itapetininga. Boa tarde, Vitor, já se vacinou? Vitor vai vacinar, como que tá? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos de casa. Ô, Guto, a gente tá gravando aí hoje, E hoje é meu dia. Mas eu tô falando aqui, mas depois eu vou falar que é mentira. Eu vou divulgar aqui uns 10 dias que eu tenho 22 anos, então vou demorar um pouquinho mais para divulgar a vacinação. Muito bem, então, Vitor, hoje, que nós estamos gravando é nessa segunda-feira, dia 19, um dia antes aqui, que está sendo veiculado, então dá para mais ou menos ter uma ideia da idade do Vitor, mas na verdade é tudo mentira, é mais ou menos 22 anos que ele tem aqui, que está começando ainda nesses trabalhos. Mas, Vitor, vamos lá, primeiro gostaria de perguntar para você, a respeito dessa onda de frio aqui que está na cidade, Vitor, tô vendo que você está aí todo fechado aí com várias blusas e tudo mais, Conta pra gente, Vitor, Itapetininga é conhecida
por ter um clima mais ameno. Nós temos tanto o verão forte aqui, mas também o inverno, mas de certa forma pegou o pessoal um pouco desprevenido, né? Eu achei que já tinha passado aquela onda de frio que nós tivemos umas 2 semanas atrás, mas parece que chegou de novo tudo isso, né? Olha, Guto, eu sabia que a gente ia ter uma nova frente fria, mas não imaginei que ia ser pior do que a que nós já tínhamos enfrentado, né? Hoje foi surpreendente o frio que veio de madrugada. Eu tava com frio e não tava nem me ligando que a temperatura estava tão baixa. Achei que eu tinha colocado o cobertor de menos. E acho que umas 7h30 da manhã, ainda o celular, pelo menos, marcava 4 graus. Não sei se era real aquele. Pelo menos a sensação era. E tava muito gelado. E eu sofro muito com o frio, então hoje eu tô aqui todo empacotado de blusa, calça, enfim, o que puder proteger eu tô usando. Uma atenção, né, de tudo isso. Foi uma notícia do G1 de Itapetininga que publicou na data de ontem, né, que Itapetininga teve a menor temperatura do estado de São Paulo, ou seja, a cidade alcançou aí um recorde, né, para algumas pessoas é um recorde muito bom, mas para outras sofrem bastante com esse frio. Então, eu acho que é algo, vamos dizer assim, importante de a gente trazer aqui essas informações. Então, todo mundo que está acompanhando aqui, a gente aqui, se cuide, porque nessa terça-feira as previsões ainda são de muito frio. A partir de amanhã, a partir da quarta, a previsão é que os climas fiquem um pouquinho mais ameno. Mas vamos lá, Vitor, falando um pouquinho a respeito já, primeiro aqui, da nossa cidade mesmo, Vitor. A respeito da vacinação, Itapetininga foi apontada aí pelo jornal Folha de São Paulo como sendo uma das cidades acima de 100 mil habitantes, como uma das referências aqui na região sudeste. Como que você avalia a estrutura, a forma que está sendo vacinada aqui em Itapetininga? Guto, acho que não tem muito o que comentar, acho que o básico foi feito. Eu tinha uma reclamação no início que não existia um critério para xepa, e acho que algumas cidades aproveitavam melhor essa questão, que é aquela sobra da vacina. Até cheguei a tentar saber como que era algumas vezes, e as informações não eram muito claras, e enfim, hoje parece que já tem um critério melhor, enfim, parece que basta você se cadastrar lá e aguardar ser chamado. Mas eu anteriormente tinha analisado que existe um ranking, né, no governo do estado de São Paulo fez um ranking, Itapetininga estava bem. Acho que até aquele momento ainda Botucatu não tinha feito a vacinação em massa, Itapetininga só perdia para Botucatu em termos de cidades aí com o mesmo tamanho. Então, acho que nesse sentido não dá nem para reclamar, enfim, acho que a gente tem que elogiar os profissionais que estão envolvidos. Eu acompanhei o processo de vacinação das pessoas com comorbidades, eu fui acompanhando uma pessoa, e toda a estrutura montada, né, porque as vacinas com comorbidades tinham uma burocracia maior para fazer o registro e tudo mais, e toda a estrutura montada, toda a organização feita, acho que as pessoas envolvidas, Secretaria de Saúde e tudo mais, merecem os parabéns, porque deram conta do recado e está indo de uma maneira aí bastante séria, e a gente sabe que só não é mais rápido porque muitas vezes falta vacina, que acho que é o que aconteceu semana passada. Eu estava na ansiedade de chegar a minha vez, e semana passada parece que foi bem mais lento do que das outras vezes, mas certamente pela questão da falta da vacina, que daí não tem nada a ver com o município, né? Aí está mais ligado à questão do Ministério da Saúde de fazer a compra e a distribuição aí para os municípios. Muito bem, Vitor. E falando ainda de saúde, né? Continuando a falar um pouquinho de saúde aqui municipal, foi notícia de capa agora do jornal Correio, que foi às bancas nessa última sexta-feira, uma reportagem que traz aí a respeito do custo mensal do Hospital Léo Orsi Bernardes. Traz ali a notícia do Correio, então, que eu vou ler aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, né? Que ela coloca que entre salários, medicamentos e gastos com o Hospital Léo Orsi Bernardes, ele custa aproximadamente 6,2 milhões por mês. Os valores eles foram informados pela Prefeitura Municipal de Itapetininga e pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, que é a terceirizada responsável por esse atendimento. E desse valor, né, é um hospital que atende 12 municípios, e desse valor, desse montante, 1,6 milhão foi gasto apenas com a pandemia de Covid-19. Então foi um gasto adicional de 1,6 milhões dentro desses 6,2 milhões que foram gastos nesse último mês. E segundo a assessoria da Prefeitura, 3,5 milhões são oriundos de recursos aqui do próprio município, da própria prefeitura, e do repasse estadual são 1,4 milhões e do Ministério da Saúde Federal são 1,2 milhões de reais que são repassados. Então, boa parte desse dinheiro é pago aqui pela prefeitura e pelos contribuintes da nossa cidade. Vitor, sobre essa situação, né? O HLOB, nosso Hospital Léo Orsi Bernardes, Hospital Municipal,
que prestam um atendimento que, se nós formos ver na Constituição aí, não era para hospital, não era para o município manter, é uma coisa para estados e federação, né? Era só o pronto-socorro. No entanto, Itapetininga arca com essa conta, arca com uma conta de 12 municípios, o repasse são pequenos perto do custo. Como que você vê toda essa situação, né? Itapetininga tá da melhor forma, tem que lutar por uma outra forma aqui do atendimento hospitalar? Olha, Guto, eu não tenho dúvidas alguma disso. Acho que essa é uma questão que coloca vários problemas para a cidade, né? Porque esse dinheiro que está sendo colocado no hospital regional pela prefeitura do município, ele sai de algum lugar, né? Onde ele deveria, de fato, estar sendo investido, que era lá na atenção básica. E quando você, a cada R$ 1 investido na atenção básica, você economiza 2, 3 na atenção complexa, aí, que é a questão dos hospitais aí. Então, se nós estivéssemos investindo na ponta, que é no atendimento, cuidando das pessoas e não da doença, porque quando você cuida na atenção primária, você ajuda com que a pessoa não fique doente, ou até atuar de uma maneira mais rápida para que não se agrave a doença. Então, infelizmente, a gente está indo pelo pior caminho, e eu tenho ouvido você lá no rádio lá, e a pressão que vocês têm feito nesse sentido, e fiquei triste de ver a prefeita que não acompanha o mesmo raciocínio, né? Porque ela prefere que ela manter o controle do hospital do que estadualizar. Foi isso que ela disse em entrevista, né? Que se estadualizar, ela não vai ter o controle, então ela não vai conseguir, entre aspas, dar ordens, etc. Que eu achei uma opinião muito ruim da parte dela, e talvez seja por isso que ainda não foi estadualizado, porque não é uma prioridade para ela. Ela prefere talvez aumentar os recursos que venham do SUS e do governo do estado para continuar fazendo a gestão, o que eu acho um erro gravíssimo, porque o município deveria estar cuidando da atenção primária. A seu ver, melhoraria? Porque acho que essa é a grande crítica que a prefeita fez, né? Ou seja, de que o atendimento em si, ele não melhoraria, né? Mas teria essa economia nos cofres públicos. Você acha que essa economia, ou melhor, você acha que esse atendimento, ele não melhoraria com a vinda de uma estadualização aí do HLOB, Vitor? Olha, eu acho que é difícil a gente trabalhar sobre hipóteses, né? Eu acho que as condições poderiam ser ampliadas, porque a partir do momento que o Estado tem o controle sobre ele, talvez as condições também para se ampliar espaço físico, a compra de equipamentos, a questão das cirurgias eletivas, tudo isso poderia ser melhorado através do governo do Estado. E o dinheiro que hoje o município investe no hospital regional, ele seria investido na atenção básica, nos postos de saúde, na contratação de médicos especialistas para fazer um atendimento melhor no posto de saúde. Então, talvez você diminuiria a demanda no hospital, porque você estaria cuidando na ponta aqui. Então, de certa forma, indiretamente, a gente já iria existir uma melhora, porque a gente ia cuidar da pessoa e não da doença da pessoa, que é o caso hoje. Quem entra no hospital já chega lá doente, já chega lá com alguma doença, necessitando de alguma cirurgia. O que na atenção primária nem sempre é isso. A pessoa entra lá, faz exames, etc. E às vezes com algumas medidas, com mudanças de rotina, etc., você consegue fazer com que ela não precise ir ao hospital. Então, eu acho que falta entendimento para a prefeita nesse sentido, porque certamente seria um ganho extraordinário para o município se o governo do estado assumisse o que é dele de fato. Acho que a prefeita já errou lá atrás, quando ela mudou o nome do hospital de regional para municipal, ela já tirou, de certa forma, um peso das costas do governo do estado, e ela erra novamente nessa entrevista e nesse pensamento que ela tem sobre o hospital. Muito bem, Vitor, e também gostaria de perguntar aqui para você, né, porque a Câmara Municipal de Itapetininga, ela adotou, parece assim, uma atitude um pouco diferente com respeito principalmente às outorgas aqui do município, as empresas que são, vamos dizer assim, que têm a exclusividade aqui de alguns trabalhos na cidade, como água, esgoto, energia elétrica, a questão da própria empresa de ônibus aqui de Itapetininga, né? Sempre se fez muitos requerimentos, né? Pedindo esclarecimentos ou pedindo ações dessas empresas. No entanto, agora a Câmara Municipal de Itapetininga tem feito muito de chamar para reuniões com os vereadores, pedir a direção dessas empresas que venham aqui para responder diretamente aos vereadores. Você vê uma necessidade nisso, Vitor, vamos dizer assim, para um melhor funcionamento, para um melhor serviço para a população? Olha, eu não tenho dúvidas que o serviço ele é mal prestado e está aquém do que o município paga e do tamanho do município e da exigência de investimentos que deveriam ser feitos dessas empresas.
mas eu sou descrente desse tipo de que vá surgir uma solução a partir dessas atividades. Eu já vi inúmeras audiências públicas, enfim, uma série de cobranças por parte dos vereadores, até mesmo da prefeitura, na época que o Di Fiore era prefeito, em relação à Sabesp, e a gente não vê uma melhora, nem uma tentativa que seja. A gente continua com os mesmos problemas. Se a gente pegar um jornal ou a gente pegar um túnel do tempo e pegar o telescópio lá de 2015, 13, 14, acho que as reclamações são as mesmas, os problemas na manutenção quando a Sabesp vai consertar um encanamento, a questão da nossa adutora de água, os cuidados com o rio Itapetininga, a questão da estação de tratamento de esgoto, por parte da CPFL, desde que mudou aí o local de atendimento, a questão dos postos, enfim, o atendimento na zona rural. Então a gente tem vários problemas que eles se arrastam e que a gente não tem uma solução, mas que deveria ter. A gente teve a oportunidade de ter uma mudança de empresa lá atrás na questão do saneamento e, infelizmente, naquele momento lá, os vereadores optaram por renovar o contrato com a Sabesp e o problema não é renovar, o problema é que as condições dessa assinatura foram piores do que outras cidades que também renovaram naquele momento. E a gente sabe que Itapetininga, para a Sabesp, é muito importante porque talvez as outras cidades não sejam autossuficientes como é Itapetininga. Então, às vezes, o prejuízo que algumas cidades do nosso entorno causam à Sabesp, ele é recuperado através de Itapetininga. Então, a gente poderia jogar com cartas melhores do que jogamos naquele momento. E aí, enfim, a gente está amarrado nesse contrato. Eu sei que ele tem várias cláusulas que nunca foram cumpridas, então, se houvesse vontade política, esse contrato poderia ser revisto. Mas eu acho que fica mais nessa jogada política, nessa pressão, que eu também não sei se não existem outros interesses. Às vezes eu ouço e fico tentando buscar qual é o grande interesse que está por trás dessa discussão, que às vezes eu sou meio pessimista, às vezes eu não consigo acreditar que o interesse é o real melhor atendimento da população de Itapetininga. Muito bem, não, Vitor. E também eu gostaria de perguntar para você, porque eu sei que você acompanha a política municipal aqui há muito tempo já, e um problema recorrente, nós já tivemos uma troca aqui na cidade de empresa e acabou sendo um problema um pouco maior, voltou para a empresa antiga, que é a questão do ônibus coletivo aqui de Itapetininga. Nós tínhamos a empresa Nossa Senhora Aparecida atuando há anos aqui na cidade, trocou para a empresa Rosa acabou deixando o serviço aqui em Itapetininga, está contratado de maneira emergencial a empresa Nossa Senhora Aparecida aqui na cidade e parece que o problema continua, muitos bairros insatisfeitos, muitas linhas com problema, a empresa diz que é o que dá para fazer, que não compensa, é um problema. Como que você vê para resolver isso? Precisaria de mais investimento do poder público? É um tipo de transporte que talvez está tendendo a acabar? Como que você vê essa situação, Vitor? Eu acho que são várias coisas. O primeiro é que esse contrato que deu a margem para ser assinada essa licitação, ele era um contrato que ele estava com... ou ele estava ele subestimava os números, né? Ou superestimavam os números, melhor dizendo. Era um contrato longo e que a empresa Rosa entrou jogando o preço na época mais baixo do que já era praticado aqui. E, enfim, esse contrato ele é muito complicado. Eu já li ele várias vezes porque esse tema já foi de debate aqui, enfim. E ele era um contrato de mais de 100 milhões de reais, enfim, ele envolvia muitas cifras, mas ele era baseado no número de passageiros que a gente não conseguia enxergar naquele momento, mas a empresa veio aqui, fez uma análise de mercado e topou. E logo depois ela nunca praticou aquele valor, né? Ela já iniciou o trabalho aqui na cidade, já subindo a tarifa, e foi subindo seguidamente, deixando o serviço mais caro, sem melhorar a qualidade, sem deixar ele mais rápido. Acho que a única melhora que surgiu, que efetivamente aconteceu na época, foi que os ônibus eram novos. Então esse era aquele problema da Rosa. Veio a nova empresa, fizeram essa mudança, voltou a Nossa Senhora Aparecida, e aí eu acho que faltou a expertise da empresa de fazer aquilo que eles já faziam antigamente, que era a questão de talvez utilizar ônibus menores, né, em algumas linhas para ter mais agilidade e talvez até economizar mais, porque a gente vê até hoje que muitos ônibus grandes andando aí quase que vazio e com dificuldade para entrar em muitas ruas do município, porque o município foi crescendo e as ruas engraçado, mas parece que as ruas foram estreitando e os ônibus têm muita dificuldade para fazer curvas e entrar em alguns determinados locais. Se tem um carro mal estacionado, o ônibus já enrosca.
e aí surgiu os serviços de aplicativo, a gente já tinha concorrência aqui do táxi rotativo, do mototáxi, então as próprias pessoas foram arrumando outras alternativas de transporte, e o transporte público que é oferecido, ele não avançou nem um centímetro nesse sentido. Então, eu acho que ele deveria ser revisto. Eu acho que as vans, que um dia já fizeram esse serviço aqui em Itapetinga, deveriam voltar. Eu acho que elas estão melhores, seriam os veículos melhores, mais adequados para o trânsito da cidade e para a rotina que a gente tem hoje de usuários e tudo mais, as ruas estreitas, o trânsito, enfim. Acho que se a gente tivesse veículos menores para fazer esse transporte de bairro e os maiores para linhas e horários mais, que a demanda fosse muito maior, acho que seria mais útil para o passageiro e também para a empresa que faz o transporte hoje. Acho que aí cabe à prefeitura também fazer esses estudos, chamar a empresa para conversar, chamar comerciante, chamar usuários, porque todo mundo está envolvido nesse sentido. Tem comerciante que paga vale transporte, enfim, então tem uma série de coisas que poderiam acontecer para fazer fluir melhor esse trânsito e garantir o transporte público, que além de melhorar o trânsito, melhora a questão aí da poluição, que serão menos carros andando nas ruas. Então, tem uma série de problemas, mas eu acho que isso sempre vai sendo empurrado com a barriga, porque tem uma indisposição dos passageiros, tem uma indisposição da empresa, mas só que todo mundo está indisposto, mas está seguindo a vida. Então, acho que enquanto não houver, de fato, um choque, porque a prefeita ela gosta de apagar incêndio, mas enquanto o incêndio não tomou a casa, ela vai empurrando. Então, acho que esse é uma questão que deveria ser prioridade. Isso e o serviço de zona azul aqui na cidade, que ela também não conseguiu implementar em 4 anos, aí está indo para o 5º ano de mandato e até agora nada. Até a respeito dessa questão da Zona Azul, né, Vitor, em última entrevista da prefeita que eu estava acompanhando, ela chegou a citar, né, que o processo está numa briga jurídica interminável, uma empresa impugna a outra e tudo, que eles estão pensando até em começar do zero, que tem que começar de novo todo esse processo, né, ou seja, Itapetininga, o centro da cidade, sofre muito, primeiro, pela própria, vamos dizer assim, o próprio design do centro, a forma que ele foi pensado não foi para o trânsito que nós temos hoje, para a forma que nós temos hoje, para os carros. Questão de acessibilidade no centro também é muito complicada, não tem como se andar pelas calçadas um deficiente físico, algum cadeirante e tudo, é um problema muito grande. Ou seja, Itapetininga ela precisa de parar e pensar muito, principalmente a questão da mobilidade urbana na área central aqui da cidade. Eu acho que passar pelo transporte público também é uma das grandes formas de se pensar tudo isso, né, Vitor? E também, trazendo aqui, eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente, Vitor, a respeito de outras situações aqui de Itapetininga, né? Itapetininga tem figurado aí, tem saído algumas notícias da criação de empregos. Nós estamos com um saldo positivo nesse ano, um saldo positivo grande, vendo a situação que nós temos passado pelo mundo todo, né? Como que você vê isso, né? Existe, vamos dizer assim, um florescimento de Itapetininga, aquilo que há anos se fala, né, da hora de Itapetininga, a hora dos investimentos chegarem aqui, é isso ou são outras causas? Como você vê? Não, existe um crescimento da cidade porque existe uma capacidade, talvez, represada aqui na cidade, né? Então, a gente tem uma capacidade produtiva, a gente é um dos maiores produtores rurais, embora a maior parte dessa produção não fique na cidade, não gere riqueza aqui, mas uma parte fica. São mais de 150 mil habitantes, a gente tem as cidades ao redor que são menores que Itapetininga, então elas passam também a contribuir para o crescimento na cidade. Uma empresa, quando ela olha para Itapetininga, ela olha de maneira regional, então isso atrai mercados, atrai uma série de investimentos, mas aquele investimento que a gente necessita, que era das indústrias, da agroindústria, isso acontece de maneira mais tímida ou quase nem acontece. E acho que, como você falou, a gente tem muitos problemas aqui no centro, e agora está acontecendo alguns investimentos aqui por parte da iniciativa privada, que vão gerar novos problemas, não por culpa da iniciativa privada, mas por culpa que a prefeitura não tem se preparado para isso. Então a gente vai liberar um funcionamento de um novo comércio que vai, sei lá, gerar um movimento de 5, 10 mil pessoas passando por ali todos os dias, numa rua que já tem problema de trânsito. E a prefeitura não está pensando em nenhuma maneira de melhorar a entrada dessa rua. Enfim, então a gente vai ter, logo, na TVI, a gente vai estar debatendo o trânsito desses novos locais, porque vai estar entrando e saindo carro, enfim. E isso são coisas que estão previstas no plano diretor, só que quando veio uma empresa para cá e tal, e quando acontece alguma coisa relevante, isso não é colocado em prática. Então,
como você falou, a gente tem problema na calçada, a gente tem problema na malha viária, só que nenhum desses problemas são tratados. Então a gente vai empurrando com a barriga, a gente nunca resolve eles, e isso fica como se fosse, ó, não dá para resolver, vamos levando, vamos levando. E só vai surgindo novos problemas, porque não, a não ser que surja uma mágica, elas vão acontecer. Se a gente não pegar um desses problemas para resolver, a gente não vai resolver nada, vai só piorar. Então, acredito que hoje a gente está evoluindo, crescendo, tem empresas vindo, novas modalidades de comércio, mas a gente não está se preparando para isso. Então, isso também foi como, de certa forma, um elástico, onde a gente vai, daqui a pouco ele puxa a gente para trás e volta, porque a gente não consegue deslanchar de vez. Eu acho que esse é um dos problemas da cidade. Muito bem. E, Vitor, eu não posso deixar de perguntar para você a respeito aí das movimentações para as eleições de 2022, né? Acho que vai ser uma das eleições que promete aí um discurso bastante acirrado, aquela questão de polarização que todo mundo achava que ia acabar na eleição de 2018, possivelmente ela vai continuar, os quadros têm mostrado aí uma continuidade nessas eleições de 2022. Como que você vê, Vitor? Vai ficar mesmo aquela briga entre o grupo do Bolsonaro e o grupo do PT, o grupo do presidente Lula? Como que você vê a situação? Eu acredito que sim, porque esses dois polos, eles se retroalimentam de certa forma, né? Eles estão numa jogada de antecipar o segundo turno já no primeiro, para que elimine qualquer possibilidade de uma outra via. Então, pelo lado do Bolsonaro, ele vai jogar uma pressão gigantesca nos outros grupos de direita ou centro-direita para que não saiam candidatos, porque se eles saírem, eles vão estar contribuindo para a vitória do Lula. E vice-versa, na esquerda, de onde eu faço parte, a pressão também é para que os outros partidos não lancem candidatos, porque isso poderia estar prejudicando a candidatura do Lula, que é a que tem mais potencial de vitória, e favorecendo o Bolsonaro. E assim a gente vai viver nessas extremidades que não são equivalentes, porque, enfim, cada um tem sua ideia. Acho que não dá para dizer que é o mesmo lado, são lados diferentes da mesma moeda, porque existem diferenças claras aí de políticas. Eu tenho minha opinião, inclusive, sobre elas, e acho que o Bolsonaro, ele não está diante de moeda alguma, ele é a parte da política, inclusive ele joga contra a democracia todo o tempo. Eu não consigo imaginar nenhum dos outros candidatos da eleição passada, de 2018, que fariam uma péssima gestão na pandemia como o Bolsonaro está fazendo. Então, acho ruim que as outras campanhas vão se aproveitar desse momento que a gente está vivendo para que impeça qualquer possibilidade de surgir uma novidade. Mesmo que fosse também de direita, eu não votaria, não concordaria, mas, enfim, também faz parte do debate público, do debate político. Acho que o Brasil cresce através desses debates, inclusive, para a gente fugir das soluções fáceis, né? Porque nas campanhas a gente vê muita solução fácil. Em 2018 foi muito isso. A gente pega o plano de governo do Bolsonaro, é ridículo as coisas que estão no plano de governo. Era tipo, para gerar emprego, na parte de emprego, vamos gerar emprego, vamos diminuir. Enfim, não tinha nada de proposta, era um PowerPoint. Então, isso também não estou isentando as outras candidaturas. Só acho que o Bolsonaro é um caso à parte. Eu respeito quem votou nele, quem continua votando, mas eu acho que, se analisar friamente, tem que dar o braço a torcer, porque é péssimo. A gente tem visto aí a questão da CPI, que eu acho que é um grande circo, mas tem mostrado que o governo estava negociando com picaretas que nem tinham vacina e ainda queriam cobrar propina. No pior momento que a gente está vivendo aí recente, tinha gente querendo ganhar dinheiro, a gente vendo a Pfizer fazendo todo um esforço para vender vacina para o Brasil não queria, indo comprar de laboratórios ou de representantes que nem tinham vacinas que nem tinham eficiência e eficácia comprovada ainda. Então, a gente vive uma situação muito complicada, porque 2022 vai ser o pico disso novamente, mas ele não acaba em 2022. A gente vai ficar vivendo esses ataques, enfim, tudo isso está acontecendo, e as pessoas cada vez mais descrentes da política, e acho que é isso que é o pior. Acho que a gente vai ter menos gente votando em 2022 do que a gente teve em 2018, porque as pessoas estão cada vez menos esperançosas do que pode acontecer numa eleição. E acho que isso, de maneira geral, para a democracia, é muito ruim. Muito bem. Vitor, uma última pergunta também a respeito aqui. Eu sei que você é ligado intimamente ao PSOL, né, o grande representante do PSOL aqui na cidade de Itapetininga, e o partido ele despontou, principalmente nas eleições
agora de 2020, né? Um crescimento muito grande, quase ganhou aí a Prefeitura de São Paulo com o Guilherme Boulos, teve também grandes atuações em outras cidades, em outros estados. No entanto, né, agora nessa última semana, um dos grandes expoentes do PSOL, que é o deputado federal Marcelo Freixo, ele deixou o partido, foi para o PSB e se dizem muito ali, né, pelo menos as notícias que correm, que foi logo depois de um acordo que ele fez com o ex-presidente Lula para poder apoiá-lo na eleição presidencial e com isso o PT o apoiaria ao governo do Rio de Janeiro, né? Como que você vê essa questão, né? Talvez dentro da própria esquerda exista uma rivalidade, o pessoal que está de certa forma estava tomando o corpo aí para ser o grande protagonista da esquerda, acaba sendo minado aí pelo PT para se manter esse protagonismo. Como que você vê isso? Guto, historicamente, independente do candidato, a esquerda sempre teve 35% dos votos, tirando aí nas eleições do Lula e da Dilma, que eles fizeram também um caminho ao centro e aí conseguiram aglutinar mais votos, mas historicamente, se pegar a eleição do Collor, enfim, e todas as eleições sempre foi mais ou menos isso, as eleições do município de São Paulo, Tapetininga não conta, mas nunca teve exatamente isso. Mas então a esquerda, ou todos aqueles partidos que estão dentro desse campo de esquerda, eles disputam esses 35%. Então, existe uma disputa de hegemonia na esquerda também, e é claro que o PT, que, como o maior partido que tem mais capilaridade, não só partidária, mas como sindical, de presença dos movimentos sociais, ele faz um movimento para tentar pausar ou frear esse crescimento do PSOL, porque o crescimento do PSOL é em cima da base do PT. Então, se o PSOL cresce, o PT está diminuindo. Não à toa, o PSOL sempre teve os melhores resultados nas últimas 3 eleições no Rio de Janeiro, justamente por conta do Marcelo Freixo, Jean Willis e outras figuras que lá estavam, e sempre o pessoal elegia mais deputados e deputadas, tanto federal quanto estadual, no município, aliás, no município vereadores, mas no estado, do que o PT. Aqui em Sorocaba a gente já viu uma questão parecida também, onde o candidato do PSOL superou o candidato do PT, até na última eleição o PT apoiou o candidato do PSOL. Então essa disputa faz parte e o Lula articulou para tirar o Freixo do PSOL, mas o Freixo também tinha uma política que não caberia mais dentro do PSOL, que ele quer ser candidato ao governo do Rio de Janeiro fazendo uma aliança mais ampla, porque ele quer ganhar. E aí ele quer sair coligado com o Rodrigo Maia, com o Eduardo Paes, enfim, isso, ele estando no PSOL, seria impossível. Seria o equivalente a tentar fazer a mesma coisa aqui em Itapetininga, buscando apoio de políticos tradicionais aqui da cidade, fazendo uma coligação com o PSDB, com o PDT, enfim, com uma série de partidos que a base do PSOL não aceitaria jamais. Então eu teria que sair do PSOL para ir para um outro partido para eu ter condições de vencer. Então o que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi uma articulação do Lula, certamente, mas também uma vontade do Freixo de vencer, sabendo que no PSOL as condições dele, ele já foi para o segundo turno, acho que 2 vezes, ele sabe, como prefeito do Rio de Janeiro, ele sabia que no PSOL essa chance seria muito difícil, tanto que ele já nem foi candidato a prefeito no ano passado, ele já ficou isento na eleição, e eu já sabia e já esperava a saída dele do PSOL, não foi uma surpresa, e a gente talvez veja outras movimentações nesse sentido, porque isso faz parte dessa disputa hegemônica que também deve ocorrer na direita, certamente. Tá certo. Vitor, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui com a gente. Se tiver mais algum assunto, mais alguma informação que você teria a trazer aqui para os nossos telespectadores, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Guto, mais uma vez você e a TVI por abrir o espaço, estou sempre à disposição para a gente fazer os bons debates. Estou feliz hoje pela ansiedade de tomar vacina, boa sorte para você amanhã também aí, porque a gente acho que passou meio que isso junto, Guto, a gente conversou aqui quase que todo mês sobre a pandemia, desde lá do começo, e sofremos juntos, acho que agora é a entrevista onde a gente já consegue enxergar uma luz no final do túnel, embora a gente ainda esteja sofrendo com algumas perdas, mas a gente acho que já consegue enxergar o final, e acho que isso que fica de mais relevante dessa conversa nossa, que é, pela primeira vez, assim, acho que já saiu uns quilos dos nossos ombros, e a gente já começa a caminhar para poder ter planos aí de um futuro melhor de Itapetininga, aí, sem a epidemia que tanto nos assolou nesses últimos períodos.
Muito bem, né? Fica a esperança mesmo, né? Dessa entrevista de hoje. A última entrevista, então, onde o entrevistado, Vitor Oliveira, entrevistador aqui, Guto, estaremos sem a vacina no braço, mas na próxima já estaremos juntos aí para contar como foi essa vacinação. Muito obrigado, Vitor, pela participação com a gente aqui no Telescópio. E você que está acompanhando aqui o Telescópio, nós temos sempre um recado delicioso para você, que é o restaurante Vila Rosa. Restaurante Vila Rosa, no coração de Itapetininga, sempre uma delícia. Faça o seu pedido através do delivery ou também através lá do salão, né? Você pode comparecer lá ao salão, tem todas as medidas sanitárias sendo cumpridas lá para que você e toda a sua família possa fazer o seu almoço sempre delicioso. E hoje continuamos aqui o Telescópio com a nossa próxima convidada através de videochamada, que é a professora Isolina Maria Leite de Almeida, a diretora da FATEC aqui de Itapetininga. Isolina, boa tarde, bem-vinda ao Telescópio mais uma vez, tudo bem? Sim, como vai? Tudo bem, tudo bem. Conta pra gente primeiro, né, professora, como tá sendo enfrentar esse frio aqui de Itapetininga? Eu já estou acostumada, né, com o frio de Itapetininga, eu sou daqui. Mas realmente, esses últimos anos, a gente tem visto uma mudança climática muito grande, a gente tem sentido tudo isso no próprio corpo. Realmente, há umas 2 semanas atrás estava muito frio, depois nós tivemos um pouco mais de calor e hoje voltamos com esse frio que está realmente muito forte. Muito bem. Conta pra gente um pouquinho da FATEC aqui de Itapetininga. Nós conhecemos, né, a FATEC já há muitos anos, né, com esse trabalho aqui na cidade, com esse atendimento aos alunos, formando grandes profissionais aqui para Itapetininga. Conta um pouquinho pra gente a respeito desse momento, né? Nós tivemos um ano muito difícil, que foi o ano 2020. O ano 2021 veio com muita esperança, com muitos projetos, já adaptado, vamos dizer assim, né? Já conseguindo entender um pouco mais como trabalhar o ensino, né? No entanto, a FATEC não parou, né? Conta pra gente, professora. Nós não paramos em nenhum momento. Desde que a pandemia começou, lá em março de 2020, nós continuamos a trabalhar com o sistema online, né? As aulas eram dadas assíncronas, quer dizer, síncronas, no momento que elas aconteciam, os alunos estavam em casa e assistindo às aulas. Os alunos que não tinham condições de ter a internet para assistir às aulas, nós fornecemos chips e continuamos. Alguns alunos não se adaptaram ao processo, mas, por outro lado, tivemos uma procura maior no vestibular no final do ano, com alunos que estavam já tentando se acostumar a essa nova realidade. E estamos, então, há quase aí 1 ano e meio, trabalhando com esse processo de ensino remoto. Não é à distância, porque as aulas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, elas não são gravadas. Caso exceções, né, que possam acontecer, em que o aluno não possa estar presente no momento da sua aula, aí ele pode solicitar, ele pode pegar a gravação daquela aula e assistir e fazer as atividades devidas. Mas para a gente também foi um desafio muito grande, tem sido um desafio muito grande, mas os professores têm vencido brilhantemente esse desafio. Muito bem. Conta pra gente, Isolina, mesmo diante dessas dificuldades, como vocês não pararam, né? Vão surgindo também novas necessidades, novas demandas e novos projetos também. Conta um pouquinho pra gente o que vocês têm projetado aqui para a FATEC de Itapetininga. Então, nós estamos com 5 cursos, né, o curso de agronegócio, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o curso de comércio exterior, o curso de gestão da produção industrial e o curso de gestão ambiental. Para esse semestre agora que se inicia, nós temos o privilégio de conseguirmos reformar uma nova área, um novo prédio, para abrigar mais 5 salas de aula e um laboratório. Então, a gente está com uma previsão de que essa reforma inicie agora, nesse segundo semestre. E com Seria relação no mesmo local?
ou não? Sim, lá no mesmo local. Nós temos um conjunto de prédios, são 3 blocos, e o último bloco que nós recebemos, que foi anexado, que era a antiga oficina mecânica da Escola Darcy Vieira, essa oficina, ela precisa de reformas. Nós já usamos 4 salas desse prédio, mas o galpão, que é a maior área desse prédio, ele precisa de reformas. Então, ele vai passar por reformas para se adequar, não ser mais um galpão, e se transformar em 5 salas de aula e um laboratório e uma sala para o curso de gestão da produção industrial, onde a gente vai ter o coordenador trabalhando nessa sala também, junto com os alunos que irão para lá. Em relação a cursos, a gente não prevê, no primeiro momento, cursos novos para a FATEC Itapetininga, por essa questão de falta de salas. Nós estamos com uma demanda de 4 salas de aula. Nós precisamos de 4 salas de aula para abrigar de uma maneira muito melhor os alunos dos cursos. Então, eu acredito que implantando-se essa reforma, finalizando até o final do ano ou início do ano que vem, nós possamos começar a pensar em novos cursos, sim. Muito bem, né? E eu sei que a FATEC, ela abriga também diversos projetos, tanto dos alunos quanto dos professores, da comunidade, né? Como que é essa parceria também da FATEC com esses projetos, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que tem alguns a respeito da questão de preparar empresas para exportação, eu sei que tem algumas da própria parte de agronegócio. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso, professor. Então, nós gostaríamos muito de trabalhar muito mais ainda com as empresas de Itapetininga. A gente sente que ainda há uma certa resistência ou um desconhecimento das empresas do potencial que a FATEC pode apresentar para essas empresas. Nem tanto com relação ao projeto, mas até com relação aos seus funcionários. Eu acho que as empresas deveriam pensar muito mais em reciclar seus funcionários, em contribuir com o aprendizado dos seus funcionários, em montar equipes, líderes, gestores muito melhores, se proporcionasse aos seus funcionários, aos seus colaboradores, ou estimulasse os seus colaboradores a fazer uma faculdade, a continuar a estudar, a fazer um ensino superior. E nós temos cursos na FATEC Itapetininga essenciais para quem está hoje no comércio, para quem está na indústria, para quem está no agronegócio. Então, quando a gente fala quais são os projetos, nós temos uma agência de comércio exterior dentro da faculdade, junto com um núcleo financeiro da Receita Federal, é o NAF, Núcleo de Apoio Financeiro, onde a gente pode ajudar, providenciar, fazer toda a documentação para o início da exportação de uma empresa aqui da região, do município, até também assessorar as pequenas empresas em relação aos seus impostos a serem pagos através desse núcleo da Receita Federal dentro da faculdade. E a gente acha, né, tem o sentimento de que isso não é tão divulgado quanto deveria. Infelizmente, nós não temos verba para essa divulgação, nós não temos verba para fazer todo esse movimento de contar para a população. Então, fica aqui o meu agradecimento a você por essa oportunidade da gente estar novamente conversando sobre a FATEC, sobre os projetos, sobre as oportunidades, sobre os serviços que a FATEC disponibiliza para a comunidade que está ao seu entorno. Porque esse é o papel de uma faculdade, esse é o papel de um órgão público, né, que recebe verba pública. Nós precisamos fazer esse serviço de devolver essa verba, esse dinheiro colocado numa instituição de ensino. Toda instituição de ensino tem que ter o seu respaldo, ela tem que ter a sua obrigação para com a sociedade. E eu entendo que uma das obrigações que o ensino público tem que ter com a sua comunidade é proporcionar uma educação de altíssima qualidade, mas também proporcionar o seu lado de extensão, que são os projetos, que são os serviços, que são os diversos cursos e as diversas oportunidades que a gente tem e pode oferecer para a comunidade. Muito bem. E também falando um pouquinho, você citou para a gente aqui diversos cursos, né? Na FATEC também existe a possibilidade de fazer EAD, ou seja, de fazer à distância. Quem não tem aquela possibilidade de estar todos os dias ali acompanhando as aulas, seja de maneira remota, né? Seja de maneira síncrona com a aula ali, tem que estar ligado naquele momento, mas também tem a possibilidade de fazer à distância mesmo a aula? Sim. Nós temos um curso que continua sendo oferecido.
Ele deixou de ser oferecido em algum momento, em alguns semestres, mas ele já retornou, nós já retornamos, que é o curso EAD, completamente EAD, de gestão empresarial. Então, esse curso, ele também é oferecido na FATEC, nós aí funcionamos como um polo, e o aluno que faz gestão empresarial na modalidade EAD, ele não precisa vir para a faculdade semanalmente, ele permanece em casa e só vem para os momentos de avaliação. Mas a gente acha que agora, no começo de agosto, nós voltaremos presencialmente também. Então, eu acho que começamos um movimento, iniciaremos um movimento, né, um pouco devagar, sentindo como estão as coisas, para que até o final do ano nós possamos estar 100% aí com professores e alunos. É um momento difícil, é um momento complicado, é um momento que nós precisamos pensar muito bem para fazer esse retorno, né? Fazê-lo com qualidade e com segurança. Muito bem. E, professora, falando um pouquinho a respeito aqui da questão do vestibular, dá tempo de estudar na FATEC ainda nesse segundo semestre ou vai ficar só para o ano que vem? Como que tá? Não, dá tempo. Não pelo vestibular, né? Não pelo vestibular. Mas a gente hoje abre o edital de vagas remanescentes. Então, aquele aluno que prestou vestibular em alguma instituição de ensino, seja ela pública ou particular, e deseja fazer transferência, estudar na FATEC Itapetininga, aproveitar o que já estudou, ele pode entrar por esse edital e concorrer às vagas remanescentes que nós temos em todos os cursos da FATEC. A gente encontra algumas vagas remanescentes no período da manhã e algumas à noite. Então, esse aluno entrando no site da FATEC Itapetininga, ele vai poder entrar nesse edital, ver os documentos necessários e fazer sua inscrição. Então, para este semestre ainda há a possibilidade dessa forma, para quem já tem um vestibular ou para quem já concluiu o ensino superior, já tem um diploma, também há possibilidade por esse edital de vagas remanescentes. Mas, para quem não tem curso superior, nunca iniciou uma faculdade, não prestou um vestibular, em outubro abrem novamente as inscrições para o vestibular da FATEC, com aulas iniciando daí, então, em fevereiro. Muito legal. E também, trazendo aqui, né, eu sei que houve uma mudança, né, em muitas faculdades tiveram que mudar a sua forma de avaliação do vestibular mesmo, né? Aqui na FATEC também houve, e vocês pretendem manter essa nova forma de avaliação aqui para os próximos vestibulares? Então, nós utilizamos essa forma diferente que você disse, que é a avaliação do histórico escolar, da segunda série do histórico escolar, né, a segunda série do ensino médio, é o que nos serviu para balizar se o aluno poderia entrar ou não fazer FATEC, ele seria aprovado ou não no vestibular. Mas eu acredito que agora, para o primeiro semestre de 2022, talvez a gente já retorne aos vestibulares presenciais, sim. A gente tem uma previsão, né, de que no estado de São Paulo todo mundo tenha concluído a vacinação até novembro. Então, a gente tem a previsão já pelo Centro Paula Souza de fazer o vestibular presencialmente no final do ano. Muito legal. E acho que algo que chama bastante atenção, Isolina, e também acho que para todo mundo que acompanha aqui com a gente, né, é que a FATEC, além de oferecer um ensino de qualidade, gratuito para as pessoas, os cursos são sempre muito ligados, vamos dizer assim, a uma vocação da região, a vocação do município, o que facilita muito a empregabilidade depois, encontrar Sim. uma vaga de trabalho, né? Você vê muito isso presente nos alunos da FATEC aqui da cidade? Sim, os cursos já foram colocados pensando-se nessa questão da região, né, da disponibilidade financeira, da vocação que o município e região apresentam. Então, se você olhar para o curso de agronegócio, nós vemos claramente aquele aluno que vem do campo ou que vem dessa área. Ele está buscando um aprimoramento, ele está buscando melhoria do seu entendimento do assunto. Quando a gente pensa nos alunos do curso de gestão da produção industrial, a gente vê também aquele aluno que trabalha em uma das empresas de Itapetininga ou região e novamente está buscando isso, melhoria na sua função dentro do seu trabalho, ele está almejando uma posição melhor, né? Então, a gente tem visto isso. E o que nos chama a atenção
é que o jovem de Itapetininga precisa prestar atenção nisso, precisa começar a verificar que nós temos dentro de Itapetininga algumas instituições de ensino superior de altíssima qualidade e que têm cursos que ele pode sim ter destaque na sua vida profissional dentro de Itapetininga ou dentro do Brasil. A gente também nota que muitos alunos eles querem fazer faculdade e querem continuar trabalhando e morando em Itapetininga. E a vida não é assim, né? Aliás, a vida não deveria ser assim. Quanto mais a gente tem experiências no mundo de trabalho, quanto mais momentos a gente conseguir viver, mais experiência a gente vai ter para ter um cargo interessante, para ter um sucesso profissional e pessoal. Então, a gente entende que nós não preparamos o aluno só aqui para a região de Itapetininga, embora os cursos sejam, sim, pensados para a nossa região. Mas nada impede que um aluno que faça agro vá trabalhar no Mato Grosso, vá trabalhar no Nordeste, vá trabalhar em Tocantins, vá trabalhar onde a fronteira agrícola está abrindo ainda, né? Mas o que a gente sente, quando a gente recebe os nossos alunos, é isso. Eles acham que eles vão fazer faculdade, vão continuar morando em Itapetininga e que vão continuar trabalhando aqui em Itapetininga. Muito bem, professora Isolina, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui com a gente, deixar aqui mesmo um grande abraço a todos os profissionais, a todo o corpo estudantil, mas também o corpo acadêmico, os professores, funcionários da FATEC de Itapetininga, que prestam mesmo um trabalho brilhante aqui na cidade, tem formado mesmo grandes profissionais aqui para a cidade, para a região, para o Brasil. E se quiser deixar mais algum recado aqui, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado. Eu é que agradeço. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, e você que está acompanhando aqui com a gente o Telescópio hoje, o programa foi gravado na tarde de ontem, na tarde desta segunda-feira, dia 19, para que você pudesse ter um programa aqui inédito, com novas entrevistas, com novas informações, e você está acompanhando agora. No entanto, nós não conseguimos ler os comentários, então você que participou com a gente através dos comentários, que mandou a sua sugestão, que mandou a sua pergunta, nós não conseguiríamos ler aqui durante o programa, mas eu agradeço muito a sua participação. E você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos mais um recado ainda hoje para você, que é da empresa MSO. MSO é uma empresa especializada em cuidar da sua empresa. E você que está acompanhando aqui junto com a gente o Telescópio de hoje, como nós tivemos o programa de hoje gravado na tarde de ontem, nós não temos então a atualização do boletim e nem também a atualização das notas de falecimento da cidade. No entanto, se você quer saber do boletim de Itapetininga, é só você buscar na nossa página do Facebook, onde você encontra ali sempre atualizações, notícias, tudo aquilo que você acha importante aqui para a nossa região, você consegue encontrar lá, e também encontra o boletim atualizado diariamente aqui pela nossa equipe, segundo os dados da Prefeitura. Então, você que está acompanhando com a gente, não esqueça de curtir, de compartilhar, de entrar lá na nossa página, porque assim também você fica muito bem informado. Eu agradeço muito você que acompanhou com a gente, que esteve ligado no Telescópio de hoje. Amanhã tem mais Telescópio para você, é sempre ao meio-dia, é sempre ao vivo, nós estamos juntos aqui, trazendo informações, entrevistas, aquilo que acontece em Itapetininga e toda a região. Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau! Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.